Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Pastor Arlindo Diniz, e aqui é mais um vídeo do Teologia For You. Quero falar com você que é pregador da palavra de Deus, pregador da mensagem do reino, do evangelho do reino. Você também que deseja pregar, esse vídeo é para você. Você que está iniciando, esse vídeo é para você também, tá bom? Então, com muito carinho, com muito amor e humildade, trago mais esse vídeo aqui para você, especialmente para aqueles que estão incumbidos dessa maravilhosa tarefa que é pregar a palavra de Deus. A preparação do pregador. Vamos para o vídeo? Antes, deixa eu ler aqui com você. Romanos 10, versículos 14 e 15. Romanos 10, versículos 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou o evangelho. Amém? Então, muito bem. Nós fomos incumbidos de pregar a palavra do Senhor de forma generalizada, de forma genérica, como anunciantes, né? Quando a Bíblia diz que, por exemplo, Jesus anunciava o evangelho do reino, Paulo anunciava, aquilo não necessariamente é uma expressão da pregação que hoje nós temos como exemplo. Alguém por trás de um púlpito, gente sentada no auditório ouvindo. Não, aquele anunciar é de querux, ou seja, é porta-voz, arauto, né? Como um arauto do rei, aqueles arautos do reino, do rei que chegava em praça pública com um rolo, com um edito, né, com a mensagem do rei e chamava a atenção de todo mundo. Anúncio do rei, anúncio do rei. Então, esse pregar de forma genérica, ide por todo mundo e pregai, tem a ver com essa anunciação, anunciar o evangelho. Isso é um dever de todos. Mas tem aqueles que receberam um chamado específico para serem evangelistas, profetas, pregadores da palavra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo e para a salvação do perdido, né? Aqueles que têm o chamado. Por isso, deixa eu lhe dizer, em primeira mão, eu não estou querendo aqui ensinar ninguém a pregar. Algumas pessoas, amigos, gente mais de perto, gente de longe também, pastor, o senhor não tem um curso que ensine a pregar? Eu gostaria de aprender a pregar. Eu, particularmente, não acredito muito no ensinar a pregar ou eu aprender a pregar de alguém. Eu não acredito muito no sistema assim, porque eu vejo a pregação como um chamado específico, um chamado que Deus faz a determinadas pessoas. E esse chamado vai ser desenvolvido naquela pessoa na ação direta do Espírito Santo. E claro, com a participação desta pessoa no seu preparo. Então Deus chama pessoas, é um chamado divino, é um chamado do alto. Mas quando nós temos esse chamado, descobrimos esse chamado em nós e queremos executá-lo como um propósito que Deus tem para nós, para a glória de Deus, então nós temos como nos preparar. E eu quero trazer aqui para você algumas dicas. Nós, como pregadores, temos como objetivo pregar a palavra. Esse é o objetivo principal de um pregador, pregar a palavra, querendo ver o resultado principal da pregação, que são almas para o reino de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a edificação do corpo de Cristo. A pregação nunca pode ser para a nossa glória, a pregação nunca pode ser para a nossa exaltação, a pregação nunca pode ser para os nossos aplausos, aplausos para nós. Não, a pregação tem o objetivo de ganhar almas para o Senhor e endereçar a igreja de Cristo, edificar o corpo de Cristo. Então nós fomos chamados para isso, né? Nós hoje temos visto uma gama de pregadores, uma nuvem de novos pregadores por aí, inclusive aqui na internet, que assim trazem mensagens que quando a gente vai ver não tem nada, né, de objetivo, não tem, são mensagens assim
espetaculosas, né? Com alguns arranjos ali que inclusive são extra-bíblicos, né? Coisas que realmente a Bíblia não está dizendo. Então, assim, chamando a atenção para si, principalmente nos grandes congressos de nível nacional, né? De nível mundial, para aquilo ali aparecer como vitrine e a agenda dele encher. Mas eles não estão pregando de fato a palavra. Eles estão chamando a atenção para si. Eles querem vender. Existem pregadores da palavra e vendedores de mensagens. A quem você deseja ouvir? Eu desejo ouvir e desejo ser um pregador da palavra de Deus. Amém? Primeira dica que eu te dou para o seu preparo como pregador. Você que já é pregador, você que tem um chamado, descobriu e quer ser pregador, você que já iniciou esse chamado, esse trajeto. Primeira dica: estudo e leitura da palavra de Deus. Essa é a primeira dica que eu te dou. Esse é o teu material de trabalho. Essa é a tua matéria-prima para você trabalhar. A palavra de Deus. A sua leitura devocional, a sua leitura diária, mas também o estudo dela, da palavra de Deus. Porque esse é teu material de trabalho. Então você quer pregar a palavra do Senhor, mas não lê a palavra, não gosta da palavra, você não vai ter sucesso nessa jornada. Então você precisa estudar e ler a palavra de Deus. Eu te dou uma dica, sempre com papel, uma caderneta, um caderno do lado, caneta, para você marcar os textos, para você fazer perguntas ao texto, porque estamos lendo e surgem perguntas. Anota essas perguntas para você trabalhar em cima depois, tá bom? Então, essa é uma dica que eu te dou. Pregue a palavra. Quando você estuda ela, Deus te dá uma mensagem, escreva, faça seu trabalho, seu esboço, e quando for pregar, pregue a palavra, aquilo que Deus te revelou na palavra. Como eu disse, não entre por este campo do espetáculo, né, da mensagem mirabolante, que essas mensagens mirabolantes, boa parte delas estão extra bíblica, né? Então, assim, é complicado. Lembre-se sempre, o centro da sua mensagem não é você. O centro da sua pregação não é você. O centro da sua pregação deve ser Cristo. Cristo é o centro da palavra de Deus. Cristo é o centro de toda a nossa existência. Cristo é o centro do universo. Ele é o centro da pregação. Amém? Segunda dica que eu dou para você: oração e jejum. Oração e jejum. Você quer ser pregador, você é pregador, você quer pregar a palavra de Deus, estude, leia a palavra, mas tenha tempo para você orar, para você buscar a face de Deus, para você se debruçar nos pés do Senhor, buscando luz para o seu entendimento, revelação da palavra. Deus vai te dar a palavra rema, revelada, Deus vai te mostrar os segredos, o Espírito, revelar o Espírito por trás da letra. Isso tudo é na oração. E eu aconselho acoplar, juntar ao jejum. E eu vou te dar uma dica. Nós precisamos, como pregadores, consagrar nossa vida. Isso é através da oração, isso é através do jejum. Te dou mais uma dica. Não deixe para jejuar só quando você vai pregar. Eu já fiz muito isso na minha vida. Eu vou pregar em tal lugar, eu vou pregar tal dia, então naquele dia eu jejuo, ou um dia antes eu jejuo. Não, eu vou te dar uma dica, é minha particular, mas é só um conselho, não é dogma, não é doutrina nem nada. Mantenha o hábito, mantenha jejum e oração como um estilo de vida. Uma das coisas que já me aconteceram é que eu viajando para pregar, então cheguei em determinado lugar, já tinha uma recepção me esperando. Os irmãos gostam de honrar, né? Não todos, mas tem muita gente boa nas igrejas que gosta de honrar. Então o pastor, junto com todo aquele povo ali abençoado dessa igreja, já estava me recepcionando, me esperando para comermos juntos um delicioso churrasco que eles estavam fazendo. Você sabe, churrasco brasileiro não tem igual. Então eu cheguei lá em jejum. Eu estava no dia viajando em jejum, né, desde o dia anterior, e só iria entregar o jejum depois do culto, daquela primeira noite de passagem por aquela igreja. Veja, os irmãos ficaram tudo frustrados, tudo um tanto quanto triste, entenderam, obviamente, mas eles queriam me oferecer aquilo. Então, ou seja, não necessariamente você precisa jejuar no dia que você vai pregar. Mantenha uma vida de jejum. Porque quando você for pregar, alguém te convidar, te oferecer uma comida, você vai poder comer, para não fazer uma desfeita para aquela pessoa que preparou tudo aquilo com tanto amor e carinho.
tá bom? Então mantenha uma agenda, mantenha um hábito, né? Uma vida, um estilo de vida de oração e de jejum. Isso vai te ajudar na caminhada como pregador. Terceira dica, estudo e leitura de bons livros. Além da Bíblia, da oração e do jejum, estude, leia bons livros sobre pregação, conhecimento bíblico teológico, comentários bíblicos, nós temos excelentes. Não vou citar aqui para não ficar grande o vídeo, mas enfim, nós temos comentários bíblicos, livros excelentes. Eu te aconselho, busque livros de esboços de sermões, sermões do século XVIII, sermões do século XIX, dos grandes pregadores do avivalismo que houve, né, tanto em Inglaterra como Estados Unidos, enfim, dessas épocas. Você vai ver, para você ter como exemplo, o que é que eles pregavam, como eles pregavam. O centro da mensagem deles, você vai observar que era Cristo. Então tem muita coisa boa para você extrair para você, obviamente. Você vai ter que contextualizar, porque eram mensagens para o século XVIII, para o século XIX, obviamente. Você não vai copiar nem repetir mensagem de ninguém, ok. Mas você pode ter como base, como exemplo, o que aqueles homens que foram tremendamente usados por Deus, eles faziam, o que é que eles pregavam. Então, leia esses livros. História da igreja, para você conhecer. E história também secular. Leia de tudo um pouco. Mantenha o equilíbrio e procure ler de tudo um pouco. E se você for ver nessas histórias, eu gosto muito, por exemplo, Heróis da Fé, o Livro dos Mártires, você vai ver como esses homens eram tementes e tinham uma vida consagrada a Deus. Você vai ver na história dos pregadores e dos avivamentos que houveram na história, você vai observar que nenhum desses grandes pregadores tinha uma vida de pregador separada da oração e da consagração ao Senhor. Então, pegue como exemplo. Quarta dica que eu te dou, disciplina com tudo isso que eu te falei anteriormente. Você tem que ter disciplina na sua vida pessoal para você manter esse ritmo aí. Estudo e leitura da palavra, oração e jejum, estudo e leitura de bons livros. Separe tempo, tenha tempo para você investir no seu ministério. Uma vez que você é pregador ou está sendo chamado para ser um pregador da palavra do Senhor. Disciplina, essa é a chave, essa é a palavra. E quinta e última dica, cuidado extremo, máximo, com o seu testemunho pessoal. Porque se você não tiver um testemunho de vida ilibado, que sirva de exemplo para o rebanho, como Pedro falou, você pode orar, jejuar, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pode ter vários anéis nos dedos como teólogo, como doutor em divindade, PhD e tudo mais. Você pode ter tudo isso. Você pode ter uma coletânea enorme de maravilhosos livros. Sua biblioteca pode ser invejável. Mas se você não viver o que você prega, seu ministério como pregador é ou será um fracasso. Haja vista que muitos não têm autoridade sequer dentro de casa, por causa disso. Eles são preparados para o público, mas não se prepararam para Deus usar. Então, guarde essas dicas. Repetindo, estudo e leitura da palavra de Deus, oração e jejum, com a vida consagrada, estudo e leitura de bons livros, para você se preparar cada vez mais, disciplina com tudo isso, e quinto, cuidado com o seu testemunho. Você só vai valer de fato como pregador aos olhos do Senhor se você viver aquilo que você prega. Espero ter ajudado você. Que Deus abençoe. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, espalhe esse vídeo com o máximo de pessoas e irmãos aí que você conhecer e puder. Eu te agradeço a cada inscrito e você que está se inscrevendo agora. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.